Bom dia, pessoal! Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos destacar a parte de fatoração, tá? Quando vocês escutarem falar na palavra fatoração ou decomposição, elas têm o mesmo significado. Fatorar e decompor quer dizer transformar um número em um produto. O que é produto? É uma multiplicação. Então, quando eu for transformar esse número em uma multiplicação, os fatores dessa multiplicação, quer dizer, os elementos dessa multiplicação, só podem ser números primos. Então, só para relembrar o que são números primos. Então, eu tenho aqui números primos. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Tá? Então, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 17, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Então, esses são os principais. Então, quando nós falarmos em fatoração, nós vamos usar aquela mesma técnica do MMC. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a fatoração do número 24. Então, eu vou usar a mesma técnica que eu uso para achar raiz e MMC. A raiz é a mesma coisa, tá? Então, gente, ó, quando que um número divide por 2? Quando ele é par. Então, dividido por 2, quanto dá? 12. Dividido por 2 vai dar 3. 3 só divide por 3, vai dar 1, tá? Então, deixa eu só explicar para vocês qual é a diferença entre forma fatorada e raiz, que eu expliquei nas aulas anteriores. Se eu fosse calcular raiz, essa raiz não é exata, porque eu teria que englobar aqui de 2 em 2. Só que os fatores, eles têm que ser o quê? Iguais. E nesse caso, aqui, ó, eu não tenho fatores o quê? Iguais, certo? Aí eu falo pra vocês, aqui cai um 2, só que aqui não dá, tá? Então, pra ter aqui a forma fatorada do número. Então, eu vou contar quantos fatores iguais eu tenho. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu escrevo 2 elevado ao cubo. Por que 2 elevado ao cubo? Porque o 2 aparece 3 vezes. E vezes o quê? 3. Tá? Agora, se eu for fazer a conta, eu volto no 24, ó. 2 elevado ao cubo dá 8, 8 vezes 3. Colocar o resultado? Não. Eu só quero a forma o quê? Fatorada do número 24, que é 2 elevado ao cubo vezes 3. Se eu tiver um segundo exemplo aqui, ó. Se eu tiver o número 630, tá? Então, eu venho novamente, né, risco, tá? E vou fazer aqui, ó. 630 divide por quem? Por 2. 630 dividido vai dar 1 e vai dar 5. Então, 315. Tá? Agora, 315, ele não divide mais por 2. Então, eu vou somar 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Então, ele divide por 3. Então, 315 dividido por 3 vai dar 1, abaixo 1, certo? Então, vai dar 180.
105. 105, se eu somar, 5 mais 1 vai dar o quê? 6. Então, eu divido novamente por 3. Vai me dar 35. 35 não é mais divisível por 3. Então, gente, ó, eu preciso tomar bastante cuidado no 2, depois eu vou no 3, depois eu vou no 5, tá? Não posso, por exemplo, colocar 5 e depois voltar para o 2. É em ordem crescente. Então, aqui, o 35, ele divide por 5, dá 7, por 7 dá 1. Então, aqui vai dar a forma fatorada. Então, eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado, porque aparece 2 vezes. Eu tenho 5 e eu tenho 7, tá? Então, a forma fatorada é 2 vezes 3 ao... se eu fizer esta conta, eu volto no 630, tá? Então, é assim que se calcula a forma fatorada de um número ou a chamada decomposição em fatores primos. Então, fatoração é a mesma coisa que decomposição, é transformar o número em uma multiplicação, certo? Sendo que essa multiplicação, ela só vai ter números o quê? Primos, tá? Então, gente, essa fatoração, ela serve também para me dar o conjunto dos divisores de... Até o 100 eu conheço por causa das tabuadas, tá? Mas depois, passando 100, eu já... Então, vamos lá. Eu tenho aqui o número 96. Então, eu vou fazer normalmente a decomposição. Então, essa regra aqui é quando eu estou pedindo o conjunto dos divisores de um número, tá? Até o 20, 30, 50 eu conheço. Passou daí, tá? Então, gente, ó, 96 divide por 2. Quanto vai dar? 48 por 2. Quanto vai dar? 20 e por 2. 2 por 2. 3 por 3 dá 1, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu achei a forma fatorada. Agora, eu quero o conjunto dos divisores. Então, eu vou achar todos os divisores do número 96. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma reta aqui, ó, tá? E essa reta, ela vai ter que estar uma linha acima do primeiro número, tá? Então, uma linha acima. Nessa linha acima, eu vou colocar o número 1. Por que eu vou colocar o número 1? Porque o número 1, ele é divisor de qualquer número, tá? Então, o que eu faço agora? Agora eu vou passar de elemento por elemento aqui da fatoração e vou achar os divisores. De que forma? Olha, vou começar por esse 2. 2 vezes 1, 2. Tá? Então, só tinha 1 para multiplicar. Então, 2 vezes 1, quanto é que dá? 2. Agora eu passo para esse. Quem está desse lado? 1 e o 2. Então, 2 vezes 1, 2 já está aqui. E 2 vezes 2, 4. Tá? Então, gente, só tinha o 1 e o 2. Então, o 2 é que dá 4. Agora eu passo para o próximo. Então, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Aí eu venho para cá. Depois, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 8, 16. Aí eu venho para cá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 16, 32. Agora eu venho para o 3, tá? Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2,
6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 20, 38. 3 vezes 32, 96. Acabou, tá? Então, o conjunto dos divisores, ele começa no 1 e termina nele mesmo. Então, eu tenho aqui, ó, divisores de 96, tá? Então, eu vou em ordem. Então, começa no 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 6, depois 8, aí vem 12, 16, 24, 42, 48 e 96. Então, gente, de cabeça, né? De cabeça seria difícil eu fazer, né? Agora, com esse método, eu achei o quê? Todos os divisores. Comecei no 1 e terminei nele mesmo. Então, eu vou fazer um outro exemplo aqui para vocês, tá? Olha. Então, eu quero achar todos os divisores de 90, tá? Então, o que eu faço? Em primeiro lugar, eu vou fazer a forma fatorada. Então, ele divide por 2, dá 45 por 3, 15 por 3, 5 por 5 dá 1. Então, essa é a forma fatorada. Agora, para achar os divisores, eu vou fazer uma linha, certo? Uma linha acima do 2. Aqui eu vou colocar o 1, certo? Por quê? Porque o conjunto dos divisores, ele começa sempre no 1. Agora, 2 vezes, então eu começo no 2. 2 vezes 1, 2. Acabou, tá? Eu vou pro 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, tá? Aí eu venho para esse 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Agora eu venho para o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 18, 90. Tá? Então, o que eu achei? Todos os divisores de 90. Aí eu venho aqui e coloco divisores de 90. Então, quem são? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 18, 30, 45 e 90. Tá, gente? Então, eu achei o quê? Todos os divisores de 90. Gente, então o que nós vimos hoje? Nós vimos que a palavra fatoração, ela tem o mesmo significado da palavra decomposição. O que essas duas palavras querem dizer? Transformação de um número em uma multiplicação, sendo que essa multiplicação eu só posso ter números o quê? Primos, tá? Números primos são números que são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo, tá? Então, nós temos aqui 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, tá? Aí, o que eu faço? Eu pego, para achar a fatoração de um número, eu uso a regra de quem? Do MMC, tá? Então, eu vou fazer, por exemplo, a fatoração do número 36. 36 é par? É. Ele divide por 2. Quanto dá? 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, aqui, a forma fatorada é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, tá?
Gente, só um detalhe. Esse número aqui, a raiz desse número, tá? Então aqui, ó, esta daqui é a forma fatorada, tá? Se eu pedir a forma fatorada, esta é a forma fatorada. Agora, se eu perguntar para vocês, quem é a raiz de 36? Então, o que eu teria que fazer? Ó, agrupar aqui, agrupei, cai um 2. Por quê? Porque é raiz quadrada. Raiz quadrada, os elementos são iguais, agrupados de 2 em 2. Então, aqui eu tenho uma raiz, então aqui eu saio 2. Saio um 2 e saio 3. Grupinho de 2, grupinho de 3. Se eu multiplicar 2 vezes 3, a raiz é quem? É 36, tá? Um detalhe, toda vez que um número, tá? Toda vez que um número for raiz quadrada, tá? Que ele tiver uma raiz quadrada, ele é chamado quadrado perfeito. Então, o que é quadrado perfeito? É quando a raiz desse número é exata, tá? Então, gente, nós vimos o quê? Decomposição, nós vimos fatoração, nós vimos forma fatorada e nós vimos o que é perfeito. Então, quando que um número é quadrado perfeito? Quando ele tem a raiz exata, tá? Gente, nós encerramos a aula por hoje. Um bom dia para vocês, tá? Não esqueçam de quem não está participando das aulas, que tem uma atividade hoje, né? Do sexto A, sexto B e sexto C para fazer. Tudo bem? Um bom dia e um beijo bem forte e um abraço apertado para cada um. Até amanhã.